primeiro vamos falar sobre a história do Fidelis. Eu tô falando com o Fidelis Danilo, Danilo Fidelis dos Santos. Já tá com 34, cara? 34. Mas tá novo, não parece ter 34 anos, não? De jeito nenhum. Nasceu em 1988, natural de São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. São José dos Campos ali pertinho de Campinas, não? Ali é São José do Rio Preto. Isso. Mas... É um time do São José que fez história no futebol paulista, né? Isso. Jogou lá, não? Sim, sou cria de lá. Cria de lá. A história que nós... Primeiro, boa noite a todos, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui, né? Fico feliz de ser convidado, né? E obrigado pelo espaço também, de contar um pouco da nossa história, do que está acontecendo também comigo nessa transição, né, de morada em Arapiraca. Eu sou de São José dos Campos, como você já falou, e eu sou cria do São José, né, através do Roque Júnior, que me deu a oportunidade, ouvindo futsal. Eu joguei profissional de futsal, né, então sou mais um dos que fez essa transição, e o Roque Júnior me deu a oportunidade no campo, né. Eu fazia teste nos clubes de campo, não passava, né? Porque treinava mais futsal, né? Você tem que se adaptar. E aí eu até vou falar um pouquinho depois do meu projeto, que também entra nessa área, né? Adaptação. E aí o Roque Júnior me deu essa oportunidade, eu fiz o teste lá no São José e passei. Aí, né? O começo da minha carreira foi lá e me profissionalizei lá, né? Joguei mais 2 anos profissional lá e depois meu pai tomava também junto comigo as rédeas e falou, não, você tem que sair da cidade, conhecer os outros ares. E desde então tô aí pro mundo e não voltei lá ainda, né? Tenho um sonho de encerrar lá, né? Isso. Tem um sonho de encerrar lá, como todos fazem aí, perfeito, né? E no momento certo a gente volta para a cidade. Bem, antes de passar a bola pro Oswaldo Barbosa, quem tá na internet, que tá em casa, pode assistir pelo YouTube da 96, entra no canal do YouTube e também participa aqui da entrevista com o Fidelis, através do canal do YouTube da 96 FM, ao vivo o nosso Fidelis sendo entrevistado. Você falou antes da entrevista que tem parente que foi da seleção brasileira, é isso? Que participou de Copa do Mundo, quem é? Isso, é o José Maria Fidelis, conhecido como Touro Sentado. Aqui pertinho. Ele conhecido como Touro Sentado. Então, futebolisticamente ele é conhecido como Touro Sentado. Isso, só que chamam de Fidelis também. Por isso que meu nome, eu tenho Fidelis no nome, mas eu gostava de chamar de Danilo. Né? Mas aí os treinadores que eu pegava naquela época, a maioria já conhecia ele, e a história dele é forte dentro do futebol, ele né? Jogou na seleção que na seleção de 66, Copa do Mundo 66, né? Teve várias convocações, mas ficou marcado. Eu tô vendo inclusive aqui, que abri essa informação aqui, ele barrou o Capita na convocação, o Carlos Alberto. Isso aí. E jogou 9 anos no Vasco, né? Sim, então, rapaz, foi campeão. Foi com o Vasco. 9 anos. 9 anos. A história que você conta hoje, que ninguém acredita, que eu acredito porque eu sou da família, né? Mas ele foi convocado pela seleção, o Bangu tinha sido campeão carioca. E a seleção naquela época foram 3 jogadores, se eu não me engano, 3 ou 4 do Bangu, e ele foi um deles. E quando ele estava lá na Copa, o Vasco contratou ele. Então, quando ele foi pelo Bangu, voltou sendo do Vasco. E aí, desde então, ficou 9 anos no Vasco, se apaixonou pelo Vasco, tinha proposta de outros clubes, meu pai conta, mas quis fazer a história dele no Vasco. Jogou lá 9 anos. Era seu tio? Era meu tio, o irmão do meu pai. Muito bem. Então tem talento, né? Tem talento de família. Oswaldo Barbosa, Fidelis, daqui a pouco a gente fala sobre o contrato, que esse é o que a gente quer saber em termos de renovação de contrato, se fica aqui em Arapiraca, se não fica, né? Até agora ele tá fazendo suspenso. Mas pode ser que ele deixe escapar uma brecha com a pergunta do nosso Oswaldo Barbosa. Um abraço, Oswaldo, é com você. Ok, Guima, mais uma vez um grande abraço para todos os companheiros do nosso Toque de Bola, da nossa 96 FM. Primeiro perguntar ao Fidelis o seguinte, enquanto ele falava do tio dele, me bateu uma curiosidade aqui. Seu tio depois foi treinador ou não? Foi. Foi? Foi. Bom, eu não sei se teve uma passagem, mas o CSA teve um treinador chamado Fidelis. Ele mesmo. Não é ele? Ele mesmo. Só. Pois é. Porque quando ele começou a falar que jogou no Vasco muitos anos, enfim, tal, aí eu comecei a ligar uma coisa com outra, então eu acho que é o professor Fidelis. Eu não me lembro o ano
que ele passou no CSA como treinador. Ele teve, e eu descobri, foi o ano passado, que meu filho foi jogar pelo CSA. E aí quando eu postei uma foto do meu filho nas redes sociais, na verdade nas sociais do meu filho, né? Porque como é do Asa postado do CSA, ia ficar complicado. Aí eu postei no Instagram do meu filho, uma tia minha que ela é minha prima, mas eu chamo de tia, né? Ela é minha prima, que era filho do meu tio. Falou, meu pai já foi treinador aí, nós já moramos aí em Maceió, né? E aí falou pra você ver, agora, né? Um parentesco tá jogando... Um sobrinho. Né? Um sobrinho tá jogando no CSA. Então, aí que eu fui descobrir que meu tio tinha sido, assim, treinador aqui do CSA. Pois é, e aí, rapaz, enquanto você fala, porque, assim, eu joguei no CSA há muitos anos e parece que eu tô vendo a fisionomia dele. E aí eu começo a ligar, assim, o apelido à pessoa. Era troncudinho, forte pra caramba. Não sei se o usava o bigode. A recuperação da imagem do Fidelis Touro Sentado. É assim que ele é conhecido? Mas se botar Fidelis, parece já. Parece muito. Fidelis, já mandei pra você, mano, aí. Pra gente lembrar do Fidelis tio. Você vai ver. Tem ele aqui no Vasco. Tem o Pelé. O Garrincha era padrinho de casamento dele. Ele andava nessa esfera, vamos se dizer assim. Ele também teve um projeto dele, escolinha de futebol do Vasco, na cidade. Então ele conta muitas histórias pra nós, né? E as histórias de Pelé, de Garrincha, então assim, né? Pô. Ele jogou com as pessoas. E aí, Guimarães, eu tô me lembrando dele como técnico do CSA e em 87. Exatamente, em 87, quando eu fui para o Sub-20 do Vasco, isso em 87, eu ouvi falar muito sobre o Fidelis no Vasco. Isso, tem um museu então lá. Veja que coincidência, né? O que é que a vida nos reserva. Realmente é uma história bem legal. E o seu pai que foi também jogador, craque de futebol do América do Rio de Janeiro, o pai do Oswaldo Barbosa. Fluminense, exatamente, seleção brasileira. Vacil Vila. Olha, só pra gente relembrar aqui, na época do Vasco da Gama, ele era Andrade, que era o grande goleiro do Vasco da Gama, Andrade, Miguel, Alci, Fidelis, Moisés e Alfinete. Alfinete jogava. Esse Alci aí, Vanderlei, é o Alci Portela. O Alci Portela. Jorginho, Zanata, lembra do Zanata? Lembro. Ademir, Roberto Nilamite e Luiz Carlos. Eram times. Vasco era um time fortíssimo. E o Fidelis falou aí, Guimarães, dessa questão aí do Bangu, que quando o Vasco contratou o Fidelis junto ao Bangu, é bom lembrar o seguinte, na época era um Bangu. Isso. Não era de hoje não. Na época, por exemplo, meu pai, quando começou a jogar na década de 50, se eu não estou enganado, meu pai começou do Bom Sucesso foi pro Fluminense foi pro América, seleção brasileira, e enfim, jogou aqui no Nordeste, Santa Cruz, Bahia, Vitória. Mas o Bom Sucesso era Bom Sucesso, quer dizer, esses times eram times que decidiam campeonatos cariocas e jogavam de igual para igual, com Flamengo, Vasco, América teve timaços, enfim. Então, realmente era um outro futebol, era uma outra história. Como eu falei, né, que se eu não me engano, né, eu lembro assim que me falam, né, que na Copa de 66 não foi só meu tio do Bangu, né? Foram 3, 4, então pra você ver, hoje o clube brasileiro briga pra ir né? Isso mesmo. Né? E o Bangu colocou 3, 4 numa Copa do Mundo, né? Então assim, perfeito. Pra você ver como era o Bangu. Até inclusive eu tive uma proposta no ano passado não, 21, antes de vir pro Asa, 21 ou 20? 21. Você jogou 22, 23 no Asa, isso, né? Isso, 22 e 23, isso, né? Aí 21 eu recebi uma proposta do Bangu pra ir. Quando eles descobriram, eles vieram me contratar sem saber que eu era sobrinho do Fidelis. Quando eles descobriram, né, que eu era, nossa, você tinha que ver, cara, a festa que eles faziam, né? Nossa, a gente, vai fazer, além de contratar, vai fazer uma homenagem, a gente vai, assim, muito lindo, né? Infelizmente não deu certo, mas pra você ver que realmente ele era muito querido ali, tanto no Bangu como no Vasco, né? E a gente aonde vai, poucas pessoas não lembram, mesmo sendo... É porque, como eu falei, né? Pra você ser lembrado, você tem que fazer história, né? Tem que fazer. E aí é o que eu sempre falo, ele fez muita história, então vai ser sempre lembrado. Morreu em 2012, né?
Mas você vê que estamos falando de sobre quem aqui, né? Até agora não falamos nem de mim. Pois é, Vamos falar de você. Não, sim, mas eu quero dizer assim, que a história só faz quem tem, entendeu? Então isso realmente você tem razão. Você está contando a história de um tio. E assim, eu costumo dizer que uma das coisas que mais me gratifica, que mais eu tenho orgulho, é justamente isso. Por onde eu passo, histórias que eu ouço sobre o meu pai. Uma vez eu, rapidamente contando uma história aqui, porque o assunto em questão é você, mas o Guimarães sabe dessa história, que foi um grande amigo do meu pai. Certa vez eu estava no Arruda com meu pai jogou no Santa Cruz, e aí eu estava no Arruda com meu pai, ele já era comentarista. E no Arruda tinha uma churrascaria imensa lá, e a gente almoçando, ele foi trabalhar no jogo lá na churrascaria do Santa. Ele foi trabalhar no Arruda e nós estávamos almoçando, e tinha os senhores de uma mesa do lado assim, que não paravam de olhar para nossa mesa. E eu falava, pai, aquele pessoal ali não para de olhar. Eu acho que olharam tanto que o cara veio matar a curiosidade. E aí meu pai uma vez me contou um gol que ele fez num clássico Santa Cruz Esporte. E o banco da Ilha do Retiro da época era atrás dos gols, igual o São Januário antigamente. E aí meu pai, quando domina uma bola, só tinha os jogadores do Esporte. E aí ele saiu driblando toda a defesa do Esporte, driblou o goleiro. E aí o técnico do Esporte tinha sido treinador dele. Na semana do clássico ele deu uma entrevista, foi Gentil Cardoso. Disse que ele não ia pegar na bola, que já conhecia como jogava, não sei o quê. Aí quando ele driblou o goleiro, ficou sozinho com um gol. E aí ele chamou o Gentil. Disse, venha você também. Aí tocou e foi pra galera. Aí, resultado, ele me contou essa história, mas eu ficava meio assim, né? Eu digo, rapaz, será que foi tudo isso? Aí, resultado, nós estávamos lá no Arruda, esses senhores vieram e disseram, você é o Vacil? Ele disse, sou. Se você fez um dos maiores gols que eu já vi na minha história com a camisa do Santa Cruz. Aí ele era carioca, aquele jeito dele, aí virou pra mim e disse, tá vendo aí, Muquirana? Você tá vendo aí que seu pai jogava bola? Quer dizer, então essas histórias são legais demais. Você com seu tio, eu com meu pai e tantas outras histórias. Agora eu quero emendar uma pergunta pro Fidelis, Guimarães, se você me permite. O Fidelis disse que começou no futsal. E normalmente o futsal, ele é um caminho pro futebol de campo, como o Fidelis se tornou. Agora, quem joga futsal, que vai pro futebol de campo, quase sempre o cara é atacante, é goleador, e que não é muito o caso do Fidelis, que joga como primeiro volante, joga como segundo volante, pode até fazer um terceiro homem de meio, enfim. Mas o que é que o futsal te enriqueceu para que você pudesse levar para o campo, Fidelis? Só voltando um pouquinho no assunto, e eu gosto de falar do meu tio, né? Então, eu só usei essa frase, nós estamos falando dele, não estamos falando de mim, claro. Mas não é de reclamação, não. É de falar que a gente respeita realmente a história dele, né? E é aquilo que eu falo, ali é história de verdade. Nós estamos falando de seleção brasileira, Copa do Mundo, né? Então, essas histórias aí realmente são ricas, né? E sobre o futsal, o que ele me deu foi muita coragem, principalmente de jogar com a bola, de estar com a bola perto dos adversários, porque o futsal é muito curto. Então, se você for ver, o futsal, eu jogava de fixo. O futsal, eu sempre estava com a bola perto da onde? Perto do meu gol. E normalmente na frente do meu goleiro. Então, se eu perdesse a bola ali, era fatal. Só para esclarecer, quem joga de fixo no futsal é como se fosse um zagueiro no futebol. Isso, exatamente. Só que é ele que cria tudo. Isso, é o criador. Né? E no campo eu jogo na função que cria tudo. Né? Então, ele me deu muita coragem de mesmo um adversário estar perto, eu poder jogar curto, jogar perto ali no meio, de achar uns passes por dentro. E principalmente no passe, cara. Né? Hoje eu acho que vocês me conhecem agora com bastante tempo, em outros lugares que eles buscam números, né? E faz aquelas estatísticas toda. Eu já fiz muitos jogos sem errar passe, né? E eu falo isso muito pros pais, sempre me comentam, falam, nossa, eu passo, domina com a direita, acho com a esquerda e não tem dificuldade. Eu falo que isso aí foi a escola do futsal. Porque o futsal, no campo você rela na bola 35 vezes, 40 vezes se for um jogo acima da média, mas a média você pega ali 35 vezes na bola. É mais ou menos isso. O futsal você pega trilhões de vezes. Você dá 60 passes por segundo no futsal é tempo, sabe, né? Então, assim, é por isso que eu falo que o futsal bem aproveitado, né?
você levando para o campo, ele faz total diferença, mesmo jogando nessa posição que realmente o que você falou, você está correto, que é a posição mais defensiva, né? Então, mas que tudo começa por ele, né? Exatamente, me ajudou nisso. Aí entra a história que por isso que eu falei que eu não gostava de jogar de lateral. Suporta, né? Porque eu era um criador de jogada no futsal e no campo eu queria ser um criador de jogada. Entendeu? E quando me colocaram um pouquinho para lateral, eu já não era o criador de jogada, eu dependia dos outros para receber a bola. No campo não, eu vou fazer meu jogo, eu vou buscar, eu vou ser o centro, né? E eu tinha esse brilho dentro do meu coração, que foi até contra um pouco meu pai, né? Ele deve, com certeza o pessoal de São Paulo tá vindo meu pai, mas foi um pouco contra ele, contra o Roque Júnior, contra a galera que achava que poderia acontecer também de eu ser um grande lateral, que, né? Quem somos nós para saber, né? Isso. Mas eu sou muito feliz na posição que eu passei. Exatamente. Eu fui atrás da felicidade dentro do campo, né? Eu queria, antes de passar pro Vanderlei, pro Vitor, para continuar o Rivelino e o próprio Oswaldo, eu só fazer uma pergunta que eu considero legal. Você teve a segunda temporada esse ano no Asa, a primeira temporada começou maravilhosamente, verdade, mas depois houve um problema, não é? Se machucou e aí foi um problema sério. Não foi fácil, uma lesão realmente pesada e que até quem encontrava com você chorava, essa coisa toda de emoção, porque não é fácil você começar tão bem no time do Asa, o torcedor gostava muito do seu futebol, gosta do seu futebol, e de repente passar por todo aquele período de lesão, ficar de fora, vendo os companheiros jogar. Queria que você analisasse essas duas temporadas suas no Asa. Okay. A primeira, quando você começou voando, e depois teve o problema da lesão, e esse ano. Ok, cara, muito obrigado pela pergunta, porque era uma das coisas que eu mais queria falar, né? E ele pensou com a minha cabeça, porque era a pergunta que eu tava programando fazer. As duas lesões. Exatamente. Mas aí ele foi falar. Então, assim, cara, eu sinto muito feliz realmente de falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem o que a gente passa, né? Mas a primeira temporada começou o ano, né? Ótimo. Eu vou até falar o nome dele aqui. O Viçosa, nós conversa muito, cara. Que o Viçosa, nós estávamos passando por um momento muito parecido. Com todo respeito, eu tenho uma história no Ipiranga, né? No Ipiranga de Erechim, muito forte mesmo. E fui campeão lá, fiz gol de acesso lá. O presidente esse dia deu uma entrevista, eu tenho até o vídeo, até postei esse dia, falando que eu sou, dos últimos anos, um dos maiores ídolos que o Ipiranga tem. Pô, você um volante, né? Que normalmente é atacante, né? O que faz gol. E você ouvir isso daí foi gratificante demais. Mandei até uma mensagem pra ele agradecendo, porque ele nunca tinha me falado isso. E ele estava falando numa emissora que nem sabia que eu estava ouvindo. Me mandaram esse vídeo. Olha que o presidente acabou de falar de você aqui. Eu falei, rapaz. Só que lá, e ele sabe disso, porque a minha saída de lá foi conversada com ele, eu já não estava mais feliz, né? Eu já tinha passado 4 temporadas lá e não estava mais feliz. Então falei, presidente, eu vou procurar outros ares, porque eu preciso reacender a chama do futebol novamente. Eu estava querendo, vamos dizer assim, sem problema nenhum de saúde, era mais mental, parar. E a minha esposa falou assim, sabe o que tá faltando pra você? Lembro como se fosse jogar num time de massa, novamente, porque lá no Ipiranga não tem muita torcida, é um clube com muito carinho. Você tem que ir pro Nordeste, que lá a gente de lá fala, vocês aqui como torcida são vocês, vocês são diferentes. Você precisa ir pro Nordeste. E viemos tudo negativo, entre aspas, tudo pra dar errado, né? O Asa no momento que estava, isso aí todo mundo sabe, né? Ligamos pra 10 pessoas falaram, não vem, que o Asa tá quebrado, né? Uns falavam, com todo respeito, eles falavam, né? Algumas pessoas, não, cidade lá, isso, aquilo. Falava, beleza. Aí minha esposa, falei, amor, vamos botar o joelho no chão, vamos ver pra onde nós vamos? Tá. Quando eu olhei, eu tava aqui. E o que aconteceu? Do jeito que todo mundo fala isso, vocês reacenderam a chama da torcida, não é que vocês falam? Isso mesmo. E eu, Viçosa, nós falamos diferente. A torcida reacendeu a chama na gente. A cidade reacendeu. Por isso que entra o meu projeto e o tempo de eu querer ficar aqui um pouco, e diretores do Asa, várias pessoas sabem, eu falo que eu tenho uma gratidão com essa cidade. E eu falo, eu tenho que fazer algo aqui
para ajudar esse povo. Isso aí é diretoria, alguns torcedores mais próximos, isso eu sempre falo para eles, que você vai embora, aí uns mais próximos eu falo, não, hoje eu quero externar isso, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa, se é dentro de campo ou não, ajudar fora, alguma coisa, porque o que eles fizeram para mim na minha chegada aqui foi maravilhoso. Ponto. Vamos pra lesão. Essa é a pior lesão que um jogador de futebol pode ter, né? Isso aí, se você quiser entrevistar qualquer atleta, vamos falar. A gente fala na gíria do futebol que essa lesão não devia existir, que é um pecado, né? E, rapaz, eu não senti essa lesão. Pra quem tá acompanhando longe, qual foi a lesão que você teve? LCA, né? Rompimento de ligamento cruzado anterior, né? Então, é uma cirurgia que mexe com todo o corpo, porque você tem que tirar 2 ligamentos da posterior, da coxa de trás e botar no joelho. Então, você tem 4, você fica com 2 atrás e 2 vai pro joelho, né? Então, mexe muito. Só que a cidade novamente fez o que comigo? A torcida me abraçou. Era imagem de capita, não sei o que capita, carta chegando em casa, sem brincadeira, chegou carta em casa, chegou quadro em casa. Eu falei, meu amigo, eu tenho que eu tenho que voltar e dar a volta por cima, além de ser pela minha família, mas agora eu tenho algo a mais, não é só minha família, a gente sempre luta pela família, às vezes a gente quer algo a mais, né? E fiz minha recuperação, deu tudo certo, foi ótimo, maravilhoso, difícil, né? Psicologicamente, principalmente na reta final da Série D, que a gente estava muito próximo do acesso, né? Voltei, agradeço muito o Pisa, né, e a sua comissão, porque o espaço que eles me deram para poder trabalhar e jogar, né? Tinha treino que eu jogava, né? Quando eu voltei a jogar, tinha que descansar, ele me dava tempo de eu descansar para ir pro próximo jogo. E eu fiz um primeiro semestre que, o meu ponto de vista em números, que eu olho muito, tá? Eu tenho todas as anotações minhas e eu sou muito de número, performance eu sou. Sou meio que tarado por essas coisas. E os meus números desse ano no estadual foi melhores do que o ano passado. Inclusive de minutagem e de gols. O ano passado eu não fiz nenhum, esse ano eu fiz 3. Você fez 3, né? E eu achei meu rendimento, o meu corpo muito mais preparado até que o ano passado, né? Só que essa lesão, prestem atenção, ela sempre, depois que você tem uma outra lesão muscular, principalmente muscular. E eu não tive nenhuma, porque a gente estava vindo com todos os cuidados necessários para mim não ter essa lesão. Todo o departamento, o Asa me deu todo o suporte, né? E graças a Deus conseguimos não ter essa lesão. O que aconteceu? Começou a época de chuva, de lama. Isso, campo pesado. Então nós estávamos jogando em campo pesado e treinando campo pesado. E foi aquela era do Paulo Roberto que tudo estava dando errado. Então os treinos era cobrança maior, a cobrança nossa maior também de querer acertar, do que tá faltando, é mais ou menos, né? E eu comecei a treinar muito, buscar muito junto aos meus companheiros, né? Mas todos, e nós começamos querendo reverter aquele quadro, né? Porque a gente já tava com 4, 5, 6 vitórias sem vitória. Sem vitória. Então a pressão, torcida, tudo. E os campos, muita lama. Muitos torcedores não sabem, a gente ficava semanas sem treinar, pô. Treinando em sintético, treinando em academia. E aquilo ali, pra quem estava voltando de LCA, era legal. Era o que não podia acontecer. Exatamente. Entendeu? Só que como que você, no momento daquele ruim, você vai pegar e vai falar, ó, eu tô fora. Nós jogador não, nós jogador faz o quê? Não, vai dar certo. E foi a hora que eu tive a minha segunda lesão, que foi rápido, eu voltei a treinar com 14 dias, mas foi uma parada e foi uma transição bem do Celso. O Roberto saiu, o Celso entrou e essa lesão me machucou mais. Essa daí, essa segunda, que era mais rápida. Isso. Aí essa me machucou mais pela forma que foi. E pelo momento que nós estávamos, que era de eu querer ajudar, Essa outra foi o que, Fidel? Essa foi só uma artroscopia no joelho. No joelho. Que com o desgaste do campo,
Todo atleta ali, ele tem o campo do jeito que tava, a gente tem os desgastes, né? Todos, mesmo quem não tem cirurgia. Só que por era muito recente minha cirurgia, eu tenho um desgaste maior, porque todos os músculos ainda não tá pronto para receber aquela carga. Por isso que sempre vem uma lesão ainda, porque os músculos porque você mexe com o corpo todo essa lesão. Então nunca tá totalmente pronto. Então todo mundo, você vai ter uma lesão, isso já era certo de eu ter alguma lesão, né? E aí o que aconteceu? A gente não conseguia essa folga nos campos e também nem de descanso por causa da situação que nós se encontrava e eu querendo buscar cada vez mais. E aí entra o Paulo Roberto. Quando ele chegou, eu terminei o Alagoano como titular e ele chegou e não optou por mim, tranquilamente, isso daí faz parte. Só que quando começou essa época de chuva, essas coisas, foi quando ele me deu a oportunidade, que eu joguei contra o Sergipe lá de titular, e inclusive até depois ele me elogiou muito depois do jogo lá. Então eu falei, não, agora eu não quero ficar fora. Quero jogar. Agora eu quero jogar. E foi tudo bem nesse momento. O tempo, os campos, treino um dia, outro, falta uma coisa, falta outra. E aí isso aí consumiu tudo na minha cartilagem. Ela quebrou um pedacinho, que isso acontece natural com jogadores. Quebrou um pedacinho, só que por eu continuar querendo, e a questão do campo, pelas circunstâncias que nós passávamos, ela caiu pro meu lado colateral. Então quando eu batia na bola, ela pegava no meu ligamento colateral, então ela dava um choque no ligamento. Então o problema não era correr, o problema é quando eu batia na bola, ela me dava um choque. E aí a gente foi ver, tinha um pedaço do colateral lá e só retirou, entendeu? Foi simples, o doutor foi lá, esse pedacinho que tava lá no colateral, retirou. E boa, aí com 14 dias eu voltei a treinar, com 17 eu já fui pro banco do Jacuipense, só que aí eu já tinha perdido o meu espaço, né, no time, faz normal, né, só que aí eu já tinha perdido o meu espaço, mas foi isso que aconteceu. A segunda lesão eu senti um pouquinho mais pelas circunstâncias que nós vivíamos, né, dentro da competição, e por ser assim, o segundo semestre, né, porque o ano passado eu fiquei fora da Série D e esse ano eu não queria ficar fora da Série D novamente, né. E aí acabou que eu perdi uma boa parte da Série D ali. Um momento difícil, mas que hoje, graças a Deus, tá superado. Superado, voltei a jogar. Amiga, só pra mim saber, como é que tá Fidelis hoje? Bem demais. Bem demais. Eu não sei quem acompanhou nas redes sociais, eu continuo treinando. O pessoal vê você. Eu treino todos os dias. Eu montei uma equipe, né? A minha esposa faz parte dessa equipe. Eu tenho alimentação balanceada, nutricionista do ASA sabe, todo mundo sabe. Aí eu faço os meus trabalhos, eu tenho a equipe de fisioterapia, a minha esposa da alimentação e o Vaguinho, que é o Glauber da GL, que por enquanto ele é o preparador físico, né? Porque eu não tenho vínculo com o ASA, então eu tenho que montar a minha equipe, né? Então eu montei a minha equipe e hoje os meus planos como treino, como se fosse uma equipe profissional, é a mesma coisa, entendeu? Eu tento manter justamente pela idade, né? Porque a gente não pode parar, né? E senão a gente perde muito, a idade a gente vai perdendo muito, então eu não paro. E sempre fiz isso, e aqui também, mesmo aqui em Arapiraca, eu tô dessa mesma forma. Então até quem acompanha mesmo na batida da bola você não sente nada? Não, depois depois que tirou, nada. 100%. Vitor Hugo. Só registrando aqui, o ex-presidente, né, o Igor Rafael, manda um abraço, fala que você é um dos caras mais sensacionais que ele já conheceu, e também quando eu tava fazendo aqui a live no Instagram, quem também te mandou um abraço foi o volante Juninho. Ele jogou aqui no ASA na temporada 2017 e disse que jogou com você lá no Baraunas. Ele é lá da Paraíba. Então o Igor Rafael e também o Juninho. E aqui o José Rosendo, bom jogador, tem que renovar com o ASA. Noemi Tenório mandou um abraço. O Lenilton Gordo, Vitório mandou um abraço para Fidelis do Sítio Flecheiras e parabeniza a você pela sua história. Eu queria passar a bola para o Rivelino também para fazer a pergunta, e o Oswaldo ficar à vontade. Oswaldo, eu queria saber o seguinte: você é um cara que se cuida, 34 anos.
Jovem, não parece ter a idade que diz. 34 anos. Fumar não fuma? Não. Bebe? Também não. Não manguaça não, de vez em quando. Não. Um gorozinho. A pergunta é nada porque contra. tem jogador e eu não falo que não bebo porque alguma coisa contra, nada a ver. Eu só. Bebe água, café, leite, essas coisas. Suco de uva. Café é muito, né? Café é muito. Agora, assim, cara se cuida. Hoje o Ciel tá com 41, 42, jogando bola, fazendo gol, artilheiro, melhor do ano, marcou todos os gols da equipe do Ferroviário que teve acesso. Didira aí. Também, Didira tem a mesma idade que eu. É a mesma idade. Oswaldo Barbosa, o cara que se cuida, ele não tem que estar preocupado em parar, não. O Didira falou aqui que quer parar, não quer ser treinador de futebol. Quem sabe até trabalha. Ele disse que só vou parar aos 40 e foi, não foi com 37? 37. Então acho que o cara que se cuida, Oswaldo Barbosa, dá pra. Segue o jogo. Claro, até porque, Guimarães, eu já comentei muito isso com você, já conversei muito isso com você. Existia uma diferença, por exemplo, do futebol da minha época para o futebol de hoje. Eu costumo dizer que antigamente a gente era mais boleiro. Hoje em dia os caras são atletas de alto rendimento. Porque se corria 5, 6 quilômetros, hoje se corre 12, 13 quilômetros. Então hoje não cabe mais. Se você não se cuidar, se você não tiver uma vida regrada, se você não investir em si próprio pela intensidade que é o jogo, você não vai jogar. É por isso que hoje jogadores com 34, 35, 36 jogam em alto nível, porque os caras têm essa visão, né? Os caras investem em si próprio primeiro. E o Fidelis dá exemplo disso. Se bem que tem muito gato ainda também, né? Nossa, na época, não era só na nossa época, não. Tem um bocado de leopardo jogando futebol aí, Guimarães. Com 34, 35, mas enfim. Tem muita gente mesmo. Tem. Mas, Fidelis, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu ouvi atentamente tudo que você colocou e eu queria saber de você. Você viveu 2 temporadas no Asa. A primeira, a sua chegada, e aí eu não vou culpar uma pessoa só, longe disso, mas você talvez tenha vivido situações do Asa na sua chegada que talvez você não tinha vivido ainda na sua carreira. Eu estou falando assim de condições precárias de se trabalhar, até de alimentação mesmo, que nós estamos lembrados de que jogadores começaram a reclamar da alimentação, da qualidade da alimentação, dificuldade de treinar, dificuldade de se preparar, mas depois a coisa foi melhorou. E esse ano me parece que foi um Asa diferente de tudo que você encontrou no começo da sua chegada. Mas mesmo assim, para um time que sonha, que deseja, que quer fazer o caminho de volta, uma Série C primeiro, depois uma Série B, a visão que você tem do futebol. Vamos imaginar o Fidelis, ex-jogador, já trabalhando no futebol. O que é que o Asa precisa fazer? Onde o Asa precisa mais evoluir para começar a voltar a conquistar seus objetivos, Fidelis? Primeiro dar um abraço pro Igor, né? Ele que me trouxe, né? Essa história não seria escrita se não fosse por ele, né? Abraço, Igor, e o carinho que você tem por mim é o mesmo que eu tenho por você. O Juninho também que jogou comigo, grande abraço, tá? Que Deus abençoe. Primeira coisa, cara, paciência. Eu tive no Ipiranga, como falei, por 4 anos, e o primeiro ano a gente brigava para não cair nas competições. Nos 3 últimos anos a gente fomos campeão estadual e conseguimos acesso. E 2019, 20 e 21 nós fomos pro último jogo decidindo para subir para a Série B. Um time que tem 105 mil habitantes, tá? Uma média de público de 1.000 pessoas. Só que qual a diferença? Muito bem organizado. E tem muito tempo que o Ipiranga tá na Série C, né? Isso. Então, muito bem organizado, né? Mas tudo isso demorou o quê? Tempo, né? Uma coisa que no Asa é um pouco difícil pela torcida que tem. O clube lá não tem torcida, né? Então você consegue esse tempo. Aqui a gente não consegue, né? Mas a paciência que eu falo são os processos. O Asa ano passado, com todo respeito, vocês sabem o carinho que eu tenho pelo Asa, a torcida sabe, todo mundo sabe. Então quando eu falar isso não é demérito nenhum. Não era ninguém quando nós chegamos. Não questão de nome, do que tinha, do que valia naquele momento, né?
não valia nada. Nós, junto à torcida, junto à diretoria, aquele elo que a gente sempre falava nas nossas entrevistas, e nós criamos esse elo no Asa, tá? Foi criado isso daí, né? Que é o tripé, né? Começou muito pelo Deola, né? Que é torcida, diretoria e jogador. Se nós três estivermos juntos, né? A gente consegue os nossos objetivos. Então a gente criou um elo, construímos tudo que construímos ano passado. Esse ano vem se construindo. Muita gente acha que o Asa perdeu esse ano. Eu, no meu ponto de vista, eu não acho que perdeu, né? Vou dar mais um exemplo rapidinho, vou entrar no que eu vou falar. O Fortaleza, então, nos outros anos que ele foi pagando as dívidas, que eles foram batendo na trave para subir, vocês acham que eles perderam ali? Eles não perderam ali, eles estavam construindo algo. Exatamente. Que hoje o Fortaleza é um clube que não deve um jogador. Ele não deve ninguém. O Remo recentemente zerou todas as suas ações trabalhistas. Todas. Fizeram até uma festa, não sei se vocês viram. Foi, exatamente. Fizeram uma festa no clube todinho com todos os funcionários e o presidente agradecendo todos os funcionários. Então, assim, essas coisas a gente tem que pegar como exemplo. E é um clube de massa. Mas tem que pegar. Então, se ele conseguiu, nós conseguimos também. Então, no meu ponto de vista, o trabalho está sendo feito pela diretoria, pelo Rogério, né? Que é o que comanda a nossa diretoria. Algumas áreas, e o Rogério sabe disso, ele já está começando a fazer, tem que ser profissionalizado. Isso demora tempo, né? Então, assim, vamos lá. O ano passado, nosso departamento médico, faltava muita coisa. Hoje sobra muita coisa. Eu falo com propriedade. Hoje sobra. O ano passado faltava. Então hoje o departamento médico do Asa hoje, se você for ver, 4, 5 macas, aparelhos caríssimos que não tinha. Inclusive, um dos aparelhos eu comprei do meu bolso para mim usar. E uso ele, hoje o Asa tem. O Rogério chegou em mim e falou: Fidelis, o que além dos profissionais que ele perguntou, mas como eu era um cara que usei muito, faz diferença mesmo, como, né? Porque eu que usava, entendeu? Não que ele perguntava pro né? O doutor sempre tava com ele, precisa comprar, e ele chegou pra mim, eu lembro disso. Ele falou: precisa disso mesmo? Eu falei: isso precisa, faz a diferença. Ele comprou, entendeu? Esse aparelho custa R$4.000. Né? Então tem o outro que custa 5. Então, assim, eles montaram hoje o DM do Asa, funciona. Você vê a volta do Viçosa também, precoce, perto do que era pra ser. Então você vê que tudo tá funcionando. Então, assim, eu acho que pra gente conseguir o sucesso, pra mim finalizar essa pergunta, pode vir que o Asa suba, mas eu acho que todos os departamentos tem que estar profissionalizado e tem que estar funcionando. Aí a gente tem uma chance maior de subir, né? E isso começou o processo. É isso que eu quero dizer, o processo tá indo. Você não consegue fazer tudo de uma vez. Um clube que hoje tá na Série D, não tem tanto recurso, né? Não é um Palmeiras, um Flamengo do nada vem um cara e põe muito dinheiro e você muda da água pro vinho, né? Então eu acho que é só o tempo hoje, pro Asa hoje, junto com essa diretoria que está hoje, né? Com poder requisitivo um pouco maior, da forma que está hoje, eu acho que leva tempo pro Asa estar na onde deveria estar. E o principal que eu vou falar para você agora, e não sair mais, porque não adianta você subir, eu falo por conta própria, você subir sem estrutura, acontece o quê? A queda vai rápido. E a queda vai ser igual uns aí. Vai lá na Série A e volta lá pra dentro. Quando você cai é pior. Mas o Asa, sabe por que é pior? O Asa é o próprio exemplo disso. A dívida da série. O Asa é o próprio exemplo disso, Fidelis. Isso, nós que conhecemos o Asa, trabalhamos aqui em Alagoas há muitos anos. Isso é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu dou esse exemplo. O Asa chegou a uma Série B de Campeonato Brasileiro e teve um ano que o Asa era o nosso maior produto porque só ele disputava a Série B. Mas eu costumo fazer uma analogia, até brincando, é como se fosse aquele cara que ganhou na loteria, mas não soube investir o dinheiro e achou que o dinheiro nunca ia acabar. Então, quando eu digo isso, é porque quando o Asa chegou no ápice, chegou na elite, que a Série B é uma elite, ali ele tinha que ter aproveitado para se estruturar como clube. Isso aí. Se estruturando como clube, plenamente. a tendência dele se manter era muito maior. Mas não. O Asa, mesmo na Série B, a estrutura como clube era muito pouca. Até retornar, fazer o caminho de volta a uma Série D, ficar sem calendário, como você chegou a encontrar o Asa. Bem, antes do intervalo, a pergunta vai ficar no ar na volta ele responder.
com relação à renovação de contrato. Então, a pergunta que o Fidelis vai responder assim que terminar os comerciais é com relação à renovação de contrato com o Asa. Aqui o William Vidal diz o seguinte: um abraço pro Fidelis, diga a ele que é o William Vidal da loja de rações. Você tem animalzinho? Tenho. Tem uma tartaruguinha. Uma tartaruguinha? Muito bem. E a ração eu pego com ele. Muito bom. Vamos lá, galera. Muito bem. O Joel Rocha, Fidelis é um homem de fé. Diz ele que corre 7 quilômetros, o Joel Rocha. Joel Rocha, já fosse bom nisso, não corre mais nada. Muito bem. Um abraço também para o nosso aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, o nosso César Correia Gonçalves, joga muito, capita. Capita é o nosso Fidelis, não é? O Zé Leandro Silva Melo, manda um abraço para todo mundo da família, aproveita para abraçar também o Fidelis, o Jadielson também, o Valdir do Caldicânio Ferreira e o Expedito, todos abraçando aqui o Fidelis, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, faz aqui pelo canal do YouTube da 96 FM. Show. Perguntas rápidas pro Fidelis antes do bloco de comerciais. Qual o melhor treinador do momento do futebol brasileiro? Dorival Júnior. Qual o melhor técnico que você já trabalhou? Júnior Rocha. Se você tivesse hoje, teve um jogador que se acha injustiçado do futebol por não ter sido colocado entre os melhores do mundo, Vinícius Júnior. Você acredita que o Vinícius Júnior está realmente já no momento de ser escolhido o melhor do mundo? Sim. Dentro da função dele, sim. Acha que foi alguma coisa tipo preconceito, alguma coisa? Sim. Bem típico do futebol europeu. Claro, isso. Posso fazer uma rapidinha? Pode sim. Uma pergunta rápida de cada um para o Fidelis. Jogo rápido. Vai lá, Oswaldo. Depois você fala. Tem muitas perguntas aqui do YouTube. Você é contra ou a favor técnico estrangeiro treinar a seleção brasileira? Sou a favor. Não que pode ser no momento, né? Depende de cada momento. Se você falar desse momento agora, eu acho que teria alguns aqui, mas eu acho que pode estar aberto para qualquer treinador, para qualquer pessoa ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que nós não tem que estar fechado para nada nesse sentido. A gente tem que aprender em todos os aspectos, né? E eu só acho uma coisa da seleção que aí vai até bater de frente um pouco com o que eu penso sobre treinador, qualquer um entrar, mas se o treinador estrangeiro ele vir e saber usar as peças que nós temos da maneira que eu acho que tem que ser usada, ok. Eu só acho que o Brasil tem que jogar como Brasil. Fernando Diniz ou Dorival? O melhor hoje no momento, Dorival, mas como eu trabalhei com o Fernando Diniz... mas Dorival. Dorival ou Abel? Dorival. Muito bem. Pergunta de quem? Não, tem uma pergunta. Você já recebeu proposta de outro clube? Agora? Sim. De qual? Sim. Não, aí... Não quer falar. Muito bem. Pergunta rápida. Aí meu empresário me mata. Título ou acesso? Aí botou ele no canto da parede. É complicado. O título é importante e o acesso, acho que é um título. Vamos falar, como eu tô em Arapiraca, pro Asa, acesso. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, e vem lá, sabe de onde? De Campina Grande. O Alfredo Batista. Vem pra cá pro 13. Eu tô chamando lá pro 13 de Campina Grande. E não deixa de ser bom também, né? Todo contrato é bom. Exatamente. Rivelino, qual a sua pergunta rápida pro nosso Fidelis? É exatamente o que todo mundo quer saber. Vai continuar no Asa? Eu quero que ele responda isso depois dos comerciais. Esse é o X da questão. Então, depois do intervalo, ele responde se vai permanecer no Asa. Vamos lá, depois dos comerciais. Muito bem, retornando 8h05, Oswaldo, Vanderlei, Rivelino, Vitor Hugo. Tem alguma coisa aberta aí. Matar logo a curiosidade de todo mundo aqui, né? Que tá todo mundo perguntando a mesma coisa. Você acha que ele vai falar mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver se vai esconder o jogo. Como o tio dele foi um grande jogador, pode ser que ele relembre o passado e queira dar uma de Garrincha, não é verdade? Dar um drible em todos nós. Mas Fidelis, não há por que negar, porque
você gosta da cidade, a cidade gosta de você, pelos depoimentos de torcedores que nós estamos vendo aqui, muita gente gosta de você, o Capita, essa coisa toda, e você não foi um chupa-sangue, não foi um morcego, você foi um jogador que o tempo que esteve jogando, se dedicou e mostrou o coração, mostrou que você realmente é um profissional, um grande profissional. Eu queria saber de você o seguinte: já foi procurado, tem interesse em permanecer, a família tem interesse em ficar, a proposta que você recebeu é uma proposta que balança, que pode dividir, que pode tirar você de Arapiraca? Você está aguardando um posicionamento do Asa? E até quando você espera? Tá. Vamos começar pela família. A família quer ficar em Arapiraca, né? A gente pretende ficar em Arapiraca, né? Como família. Até como eu falei, montei até um projeto aqui, né? Então, meus filhos estão na escola, minha filha se forma o ano que vem, né? Então a gente quer dar continuidade para ela na escola, para se formar aqui, né? O Fidelis, a minha família fica, como vai ficar? Eu tenho interesse de continuar por duas coisas. Primeiro, pela minha família, como eu falei, e segundo, pelo projeto de quando o Igor me trouxe, né? Quando eu vim pro Asa, eu vim pelo projeto, eu não vim para ficar um ano, né? Ou 2 anos. Eu vim por um projeto com o Asa, o Igor na época. Hoje não é mais o Igor, né? Se mudou, mas na época, quando eu vim, eu tô dizendo, a gente veio por um projeto de deixar o Asa, pelo menos na Série C, bem estruturado, né? Isso está acontecendo, está indo até para mim questão de estruturação muito rápida pela diretoria. Então essa é a minha vontade de continuar. Mas o mercado do futebol, ele é muito dinâmico, né? Eu estou esperando sim o Asa entrar em contato comigo, não entrou ainda, né? A gente está esperando. Eu tenho outras propostas, mas vou esperar, né? Eles entrar em contato, se eles forem, né? Vou dar um tempo para isso, até porque eu quero dar continuidade nesse projeto. A minha fala na época, né? Foi que eu continuaria no Asa só se uma coisa ou outra me tirasse. Mas eu vim pelo projeto. Como eu tive o projeto no Ipiranga, fui feliz lá, fiquei 4 anos lá. O que nós, como presidente na época, acordamos, eu deixei, né? E combinamos, e graças a Deus, Deus abençoou, foi até mais um pouquinho do que nós fizemos lá. Aqui eu não quero ser diferente, até porque se você for pegar a minha trajetória, depois de que eu comecei a entender o que é futebol, eu fiquei bastante tempo nos clubes, né? Que quando você é jovem, você vai, qualquer um financeiro maior ali, você vai, né? Você não tem noção. Depois que eu entendi que a história é mais importante do que o financeiro, não sei se você for ficar rico de uma hora para outra, né? Maravilha, né? Então, se daí realmente ninguém é besta, mas a diretoria sabe, né, que eu não sou movido por essas coisas, eu sou movido pela história. Eu tenho uma dívida, como eu já falei, e isso se refere ao Asa também, de quando me recebeu, né, e da forma que me recebeu. Então eu pretendo continuar com essa história, eu pretendo fazer o Asa estar onde merece estar, né? Então fico no aguardo enquanto eu conseguir ir segurando as outras coisas, né? Que isso. Eles sabem, eu não minto, tá? Então por isso que eu tô falando no ar, porque os outros clubes que entraram em contato comigo, eu falei, eu preciso esperar primeiro o Asa. O Asa falando que não, tá ok, beleza, que faz parte do futebol, claro, renovação, claro, meu amigo, isso claro. Qualquer lugar, isso aí faz parte, né? Vai estar com nós, né? Então, essa o que tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu ouvi atentamente o que você colocou, mas aí eu vou fazer um contraponto agora. Eu acho que esse também é o nosso papel aqui. Com certeza. Eu me recordo bem que quando você chegou no Asa, uma das primeiras entrevistas que você deu ao Jânio Barbosa, que é o setorista do Asa, acho que foi até após um jogo, você disse o seguinte, que você só jogava em clubes que a sua família, que a sua esposa gostasse da cidade, se adaptasse à cidade. E aí, não precisa explicar mais nada, que a sua família está muito bem adaptada. Pelo que eu tenho observado, você é um cara também que acredita muito em projetos.
Se o Cruzeiro apresentasse um projeto a você, para você ser o xerifão do time do Cruzeiro, você jogaria em Arapiraca pelo Cruzeiro? Sim, também, né? É rival, eu respeito o Asa, como eu falei para as outras equipes, né? Que no cenário do futebol não estão no momento não tão melhor que o Asa, mas pode ser parecido, né? São lugares que eu já trabalhei, que eu gosto de trabalhar, e eu falei para eles que dependeria primeiro da situação do Asa, justamente por causa desse projeto que eu te falei, né? Se eu falei isso para eles, eu posso falar isso pro Cruzeiro também, por que não? Mesmo você prioriza o Asa no momento? No momento eu priorizo independente de qualquer coisa. Mesmo sabendo que o Cruzeiro só tem 3, 4 meses. Não, então, mas aí ele disse se... Eu falei se o Cruzeiro apresentar um projeto, se fosse interessante, então o que eu quero dizer aqui? Tudo tá em aberto. Se eu vou aceitar ou não, aí é outra coisa. Você tá esperando pelo Asa? Eu tô esperando pelo Asa, né? E não tenho vergonha de falar isso. Até os outros clubes que vieram atrás de mim, como eu já falei, eu falei isso pra eles. Passei isso pro meu empresário, né? Então... Mas essa espera pelo Asa tem prazo de validade? Tem prazo, com certeza tem prazo, né? Isso daí a gente é profissional também, né? Minha família... E precisa seguir. Não é tudo bonitinho igual, né? Eu tô falando, né? Também tem um lado financeiro também que eu preciso trabalhar, que eu preciso desenvolver meus, né? Como todos, né? Todos brasileiros, né? Todo no mundo, né? Precisa do seu salário, né? E aí, até e assim porque como as eu falei, crianças estão na escola. Estão na escola. Aquele velho ditado, do amor não paga conta, né? Exatamente. E lá se eu puder juntar, o útil agradável para mim ficar, né? Que eu vou juntar a felicidade de estar no Asa mais uma vez. Eu vou estar próximo de completar 50 jogos, né? Que para muitos pode ser pouco, mas para nós no futebol brasileiro e perto é marcante perto da lesão que eu tive. Você conseguir completar em 2 anos 50 jogos pelo Asa, então pra mim, perto da lesão, né? Sem a lesão eu ia completar, eu já teria muito mais, né? Então assim, são coisas que, como eu falei, cara, eu sou movido pela história, você já viu, começamos aqui falando de história, né? É uma coisa que mexe comigo, né? E é só pegar meu histórico, espero que dê certo, né? Se não der, a gente segue, minha família vai estar em Arapiraca, né? E eu sigo pro meu profissionalismo em outro lugar. Então você pretende fixar residência em Arapiraca, independentemente de clubes? Sim, no momento sim, porque eu montei um projeto aqui, meus filhos estão estudando e a gente foi muito bem acolhido aqui, então até meus pais, lá o pessoal lá de São Paulo que nos espera sempre quando acaba, né, ir pra lá, já tá sabendo também. Tá todo mundo querendo saber que projeto tá, é esse? O nome chama DFS Futebol Performance. Tá? É um projeto de performance, agora é um pouco diferente porque a idade, eu pego meninos de 9 a 15 anos completos. Normalmente quando você fala em performance, você pega de 15, 17 pra cima. Eu quero ensinar esses meninos, né? Por enquanto está sendo eu, né? Então isso é bom citar que por enquanto que eu tô aqui vai ser eu. Mas depois eu contrato um profissional, ele segue com o projeto, né? E eu sigo meu caminho profissional no futebol, ou aqui ou em outro lugar. Então eu pego eles e ensino pros pais, né? E pros alunos as funções que eles têm gostam de atuar e querem atuar dentro do campo e ensino eles. Então assim, um trabalho... Como se joga em cada posição. O trabalho, normalmente, quando você fala performance hoje no futebol brasileiro, eles usam a área da preparação física. Isso. Né? Pra vocês entenderem. Então, funcional, corrida, trabalho de mobilidade. O meu, eu tô indo pra outra linha. Eu não sei se tem no Brasil isso ainda. Não vi. Isso daí foi um trabalho que eu montei. O meu é tático e técnico. Então eu vou ensinar o menino bater na bola, vou ensinar o menino fundamento, vou ensinar o menino posicionamento, o que o volante tem que fazer, defensivo, ofensivo. Quem faz isso é o Zico. Entendeu? O Zico tem uma escolinha que ele faz essa então, já é a primeira vez que eu tô sabendo. Bacana. Tem esse projeto. Ou seja, basicamente, o trabalho ele é único e exclusivamente com bola. Com bola. E o garoto, desde o começo, já tem essa adaptação à bola. Exatamente. E vou ajudar juntos com
os programas que eu criei, que são vários, ajudar os pais a também saber disso, né? Para quando ele falar com o empresário, quando ele for falar com o clube, ele também, pelo menos, saber o básico do que, como que o filho joga, o que o filho gosta de fazer, e também para alguns empresários ou o próprio mundo querer passar a perna no pai, né? Fazer alguma sacanagem, os pais já tá ligado de como funciona o futebol. Então não é só exclusivo para os alunos, mas também de muitas mensagens, muitas conversas com os pais, ajudando a lidar com o filho. Por exemplo, também, quando o filho está chateado, que saiu do jogo e errou um gol, como é que se comporta, né? Então, até isso, a gente está trabalhando também com frases, vídeos, né? E com a minha experiência, passando pro pai. Onde é que você desenvolve esse projeto? Está sendo na Caixa Econômica, lá no bairro do Cavaco. Clube da Caixa. Clube da Caixa. Clube da Caixa. Que horas? Que horas podem procurar você? Então, segunda, quarta e quinta, das 7 horas da noite às 8h30 nesse local. O que eu peço pros pais... Segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta. O que eu peço pros pais é entrar em contato comigo primeiro, porque como são grupos restritos, não passa de 15 alunos. Então, um exemplo, eu bati a meta de 15 na segunda, 15 na quarta, 15 na quinta, vai ter que esperar alguém sair. Porque esses são os 15 que eu consigo dar assistência. Se eu colocar muito menino, então eu vou você vai ter ganhar dinheiro, mas não vou fazer o projeto que eu quero, o trabalho bem feito que eu quero. Então procurar você segunda, quarta e quinta? Segunda, quarta e quinta, aí pode ir lá pra conversar. Aonde? Ou tem o número do WhatsApp e tem também o Instagram, que é oficial, né? Que lá tá com os números, tá com todos os detalhes lá pra poder me achar. No Instagram do Instagram ou principalmente do projeto, que chama @DFS Futebol Performance, né? E tem esse Instagram no meu profissional, que pode me chamar ali para tentar entrar em contato, mas ali não fala nada desse projeto, até porque eu divido, né? O profissional como mas outro todo jeito já deixa recado. Isso. Aí aí alguma informação eu respondo ali, só tô falando que não vai encontrar nada da Caixa de segunda, quarta e quinta, de segunda, quarta e quinta, das 7 horas às 8h30 da manhã. Da noite. Isso. Às 19 horas. Isso. Agora, por exemplo, Fidelis, aparecer do clube, aí você vai seguir a sua carreira, o projeto vai continuar em Arapiraca. Você já tem essa pessoa que, entre aspas, ficará no seu lugar para dar continuidade a esse projeto? Porque enquanto você falava aí, eu acho assim, eu fiquei pensando, é um projeto super interessante para quem gosta do futebol, para quem trabalha no futebol, para quem já trabalhou no futebol, é super interessante, porque é um trabalho diferente, com todo respeito, mas dessas escolinhas que você tem hoje. Porque você tem, às vezes, 40 meninos pela manhã, 40 à tarde, 40 à noite. Você não consegue auxiliar essa meninada toda, mesmo que seja você e outros, mas você não consegue. E é um trabalho que visa justamente você corrigir o que o garoto tem de defeito. O que ele tem de melhor, você vai aprimorar. Isso aí. O que você tem de defeito, você vai lapidar. Então é um projeto extremamente interessante. Você está de parabéns pela sua visão. Por isso que não podem ter muitos garotos por turma, porque senão você não consegue executar esse tipo de trabalho. Obrigado. E só para você ter noção como é importante, tem jogadores da escolinha do Flamengo que tem aqui em Arapiraca. Isso. Tem o do Asa Base, tem jogadores do Santa Catarina da escola, tem do Coque, que são até rivais entre futebol. Então tudo eles lá tem até uma brincadeira que eu faço, que as crianças gostam de chegar um pouquinho antes pra chutar a bola no gol, né? E eu só libero uma bola. E um dia eles perguntaram por quê. Eu falei, pra vocês brincar junto. Porque tem que ter essa divisão de escolinha de um, de escolinha de outro, porque eu tenho de todas as escolinhas, porque até as escolinhas entenderam que é um trabalho que eles não conseguem fazer essa lapidação no menino, e eu faço. E até os meninos, só para resumir, eles falam, tio, aqui não vai ter coletivo? Aí eu, não, o coletivo você faz na sua escolinha, que lá já é bastante coletivo. Aqui você aprende fundamento. Aqui você aprende fundamento e você aprimora a parte tática. Então até os professores da escolinha estão gostando, porque os meninos estão se aprimorando até taticamente, né? Que o principal ainda é taticamente. Então eu faço vários trabalhos táticos
para eles saberem o que é volante, o que é lateral, como defende, como ataca, o que é linha 1, o que é linha 2, o que é linha 3, né? Que é linha baixa, que é linha média, então, o que é 3-5-2, que é 4-4-2, que é 5, que as crianças... Então deixa eu lhe fazer uma pergunta fundamental. A gente tá chegando já na reta final da entrevista. E por isso 1h30 de trabalho também para ter tempo. Normalmente eles fazem 1 hora, né? As escolinhas, 1h30, meia hora a mais, justamente para ter paciência de fazer várias vezes o mesmo trabalho. É como aqui, 1h30 de entrevista com o Fidelis é pouco. Deixa eu só perguntar aqui rapidamente para a gente dar um fechamento na entrevista. Você falou em fundamento. E a gente sabe que você tem um bom passe, não é, Oswaldo Barbosa? O Fidelis é um cara que a gente gosta de ver jogando, porque além da raça, da vontade, de vestir a camisa, não é chupar sangue, então tem um bom passe. Por que você erra tanto passe? Por que você erra tanto passe? Às vezes o cara tá do seu lado, assim, menos de 1 metro. O cara mete lá na baixinha da égua, na casa do Cacete Futebol Clube. Por que você erra tanto passe? Por que não se acerta mais sequer cobrar um lateral? Cobrança de escanteio, que era treinamentos exaustivos antigamente, saber a colocação do atacante, o posicionamento do zagueiro, tudo isso é fundamento. E hoje em dia se faz o quê? Se cobra de qualquer jeito, o importante é a bola estar na área, se rifa uma bola quando poderia se sair jogando. Quer dizer, o cara, parece que a bola tá pegando fogo, o cara tá chutando um bolão de fogo. Por que tá morrendo o futebol? Exatamente. Eu falo pros meninos lá na escolinha, quando eles erram um passe, que eles dão um passe desde quando eles começaram a andar. O jogador brasileiro, quando ele começa a andar, a primeira coisa que ele faz, chuta a bola. E aquele ali é um passe. Um passe. E aí, quando eu falei isso pra eles, nossa, eu falei, então, vocês sabem dar passe, porque vocês fazem isso. A primeira coisa que vocês aprenderam no futebol foi dar passe. Depois vocês aprenderam a correr, depois vocês aprenderam a fazer outras coisas. E por que você erra tanto? Por 2 coisas. Primeiro, que não se faz muito em clube. Pra mim, aquecimento de futebol profissional, já teria que entrar igual eu faço lá no projeto, com passe. Porque o jogador começa frio, vai aprimorando, pequena distância, média distância, todos os tipos, de primeira, segunda. Vocês não debatem isso com o profissional que está fazendo o trabalho? Ou você acha antiético? Se dá abertura igual alguns treinadores já me deram, sim, outros não. Então eu vou muito do treinador, né? E hoje, o futebol brasileiro também, eles estão levando muito o que eu estou dizendo, essa parte física, né? Eles estão levando muito o futebol, muito para a parte física. Antigamente, como a gente falou, a gente batia mais falta, a gente treinava mais escanteio, né? Hoje o pessoal prefere levar a gente até para uma academia do que fazer um regenerativo, um descanso, né? Do que fazer esses trabalhos de passe. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que falta mais trabalhos, tá? De passe. Eu já peguei o Júnior Rocha, um deles, por exemplo. Todo o treino dele era trabalho de passe. Só que o seguinte, normalmente quando a gente chega no clube, a gente vai aquecer, a gente aquece mole, né? Vai indo devagarzinho, então vai dando passe. Ele já era, meu amigo, entrou no campo, já era 1000. E ele já ficava do lado, o treinador ficava do lado do aquecimento. Então, bora. Então, o aquecimento já era um treino. Se você for pegar as estatísticas de Ipiranga 20 e 21, a gente era o clube da Série C que mais tocava a bola. Pode pesquisar isso. Daí sem sombra de dúvida, mais que tocava a bola e que menos errava passe. Então, para você ver que o efeito treino, o efeito paredão, né? O antigo paredão, que eu aprendi no paredão, meu pai que me ensinou. Passe direito e esquerdo com bola de basquete ainda. Passe direito e esquerdo com bola de basquete. Eu achei que ele comprou uma bola de basquete pra mim jogar. No dia que eu joguei ele falou, você tá doido? Eu falei, doido tá o senhor, que eu tô fazendo certo com a bola. Ele, não, é puxão. Né? Então eu comecei a bater com bola de basquete. Então quando eu pegava a bola pequena, era uma força do tamanho do mundo, que a bola é bem mais leve, né? Então eu acho que se falta muito isso. Eu acho que a geração hoje também não tem essa paciência. Eu falo até pelo meu filho, pela geração de hoje. Hoje eu mando meu filho pro paredão, ele não quer ficar batendo bola no paredão, entendeu? Ele treina outras coisas, o bicho é fominha pra treinar, mas o paredão ele não quer, ele quer o quê? O joguinho, que hoje o Brasil é moda, né? O tal do joguinho. Então tem as crianças de hoje em dia estão nisso. Eu costumo dizer o seguinte, não sei se você vai concordar comigo. Alguns aspectos bem rapidamente. Primeiro, o objetivo principal do jogo
é o gol. Isso aí é lógico. Mas o fundamento principal de um time é o passe. Concordo. Se você não tem um bom passe, você não vai jogar. Concordo. O jogo não vai fluir. Você não vai criar. Você não vai agredir o adversário. Você não vai fazer o gol. Então o passe, ele é o início de tudo. E aí onde entra justamente o seu trabalho. Que infelizmente hoje, isso 90% ou mais dos clubes, isso não é só clube pequeno, médio, não, os clubes grandes são também, grandes, eles concordo. visam muito mais títulos do que um trabalho propriamente dito na base, para você formar o garoto. Sub-15, 9, sub-9, sub-10, sub-11, sub-15, chegou no sub-20, o cara tem que estar praticamente pronto. Veja só o alcance da minha história aqui. Alcancei uma história. Se o Fidelis faz esse trabalho particular, imagina se ele fosse contratado para fazer um tipo de trabalho num time profissional, o trabalho que ele está fazendo, o avanço desse clube numa sequência de categorias, não é? Seria espetacular. Porque poucos desenvolvem esse tipo de trabalho que ele faz e faz tão bem, não é? Imagina se ele faz isso num projeto, porque eu acho que é isso que é valorização da base, é você começar a trabalhar fundamento, é você começar a preparar base é formação, né? Formação, não é resultado de títulos, base é formação. Jogador e é isso homem. que nós mudamos, exatamente, nós mudamos a pressão do Brasil, a pressão da torcida, a pressão de ganhar, a pressão de mudou o objetivo das coisas, né? A base é formação, como você falou, o jogador tem que estar pronto. Eu não fui para clubes maiores, eu falo isso para minha esposa, eu falo para qualquer um, sem sombra de dúvidas, porque eu não tive uma boa formação, porque minha formação veio do futsal. Eu já fui tarde pro campo. Então, tudo que vocês veem eu fazendo hoje, eu aprendi no profissional errando. Então, um exemplo, exato. Eu lembro muito bem, eu fiz um jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo e fui bem pra caramba, eu ganhei naquela época, tinha aquela nota no lance, no jornal, ganhei nota 7, 7,5 maior nota. Quando eu fui jogar contra o São Paulo no Morumbi, o cara do Vasco tava lá pra me ver, meu empresário falando, o cara do Vasco tá aí, eu não fui bem. Porque eu não tinha formação para lidar com aquela pressão de saber psicologicamente que o cara tava lá. Quando ele falou isso, eu me assustei. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar que naquela época isso me prejudicou muito, eu não ter formação. E outra Aí, coisa, que eu fiz? Eu fui em busca, eu por mim mesmo, comecei livro, ver vídeos, estudar, que é hoje que eu passo pros pais, para eles. Eu fui buscar porque eu reconheci que o problema era psicológico meu e técnico, entendeu? E técnico. Então, depois, graças a Deus, consegui conquistar muita coisa na carreira, mas só não conquistei mais porque foi tarde, entendeu? E é isso que eu não quero que essas crianças... Eu acho que a última colocação bem, sua, vamos lá. A última colocação. Isso resume bem, e vocês estão lembrados, você, Guimarães, o Vitor, o Vandeco, o Rivelino, enfim, todos nós, o timaço aqui da 96, que durante essa temporada se cobrava muito do time do Asa. Porque o Asa chuta muito pouco no gol. Porque o Asa não chuta. Em alguns momentos eu cheguei a dizer o seguinte: não é que o Asa não chuta, é que o Asa não tem jogadores ou alguns jogadores no seu elenco, pelo menos no atual elenco, com essas características de você finalizar de média, de longa distância. Você não tinha jogadores com essas características. E por que você não tinha? Porque faltou isso na base. E aliás, Oswaldo, você no profissional, você não vai adquirir isso, você tem que chegar pronto já. Tem que chegar pronto. Então, chutar também é um fundamento importante. O treinamento, tudo é treinamento. E só para encerrar a entrevista com o Fidelis, já estamos no adiantado da hora, e eu quero que o Fidelis volte, e o papo dele é muito bom. Ele dizia aqui o seguinte, que antes de temporada ele fazia 6, 7 gols por temporada, porque ele treinava chutes a gol, treinava muitos chutes a gol, que até os treinadores deixavam. Hoje em dia não se deixa mais. E outra coisa, ele fazia muito gol de cobrança de falta, porque ele treinava muita cobrança de falta. E para fazer cobrança de falta, para você ser um especialista, tem que bater todos os dias, como dizia Rogério Ceni. Ele não parava de treinar a todos os dias. O próprio Zico. A falta é que as pessoas só vê a história de Rogério Ceni, dos times grandes, porque a mídia é maior, né? Vamos dizer assim. Mas a cobrança de falta é bom até você molhar a bola, cara. Pra você treinar como se estivesse na chuva. Isso. Que tem diferença.
entendeu? O tempo da bola, uma grama mais baixa, uma grama mais alta. Então, como é que você quer que o jogador do nada vai jogar num campo alto ou numa chuva, numa lama, vai ali e acerta no trinco? Isso daí é pra craque, meu amigo. Isso daí é pra craque. E mesmo assim, se você for ver, os craques nossos já não estão conseguindo. Entendeu? Então, você imagina nós, que eu me coloco nessa linha de jogadores que são esforçados, né, dentro do futebol. Nós não somos nem mais nem menos, mas a gente veio com um pouco a menos qualidade daqueles que são chamados de craque, né? A gente vai conseguir fazer. Por isso que eu botava na minha cabeça que o meu único jeito de eu chegar nisso daí era treino. Claro. Era treino e trabalhar todos os tipos de circunstâncias. Então, são detalhes que muitas pessoas não falam, por isso que é bom o espaço, né? Porque é muita coisa que envolve, até a pressão da torcida envolve numa cobrança de pênalti, numa cobrança de falta, né? Porque tudo isso faz Fidelis, meu querido, muito obrigado pela presença. Você será novamente convidado, com certeza, não é? Porque o seu papo é muito legal e as horas passam rápido. Eu vejo assim que o Fidelis tem vários caminhos que ele poderá seguir depois que ele parar de jogar bola. Ele pode ser disse que vai ser concorrente do Didi, ele vai ser treinador. Pode ser comentarista esportivo também, até pelo papo aí que ele tem. Inclusive também um concorrente ou então companheiro nosso da casa como comentarista. É o que eu tava dizendo aqui, comentarista. Oswaldo, Fidelis, o projeto é até que idade? Agora até 15 completos. Você não consegue mais não consigo mais, infelizmente. Vitinho queria então. Tô precisando aprender bastante. Mas aí você faz um teste, se tiver a qualidade dos meninos de 15, aí dá pra... Fidelis, um abraço, obrigado, Fidelis. Fidelis, obrigado, meu irmão. Tá. Obrigado a todos, né? É uma satisfação participar. Como eu já falei da outra vez. Caneta, né, pra assinar lá. E eu gosto muito também de participar. Eu acho que o futebol interior, né, precisa muito disso. Claro. Né? E nós atletas que não tem tanta mídia precisa se expressar, porque também às vezes que os caras nos clubes grandes, esse cuidado profissional que eles têm, nós também temos aqui embaixo, né? Nós só não estamos lá porque é espaço, é coisa do mundo, é várias coisas fatores, do futebol. Coisas do futebol que, né, cada um tem seu merecimento, né? Mas a gente também faz esses trabalhos aqui, a gente também tem esses pensamentos que eles têm lá, né? Porque se diz muito que só eles são, né, os craques, só eles usam muito eles como exemplo, mas tem exemplos aqui também, né, tanto na Série D como na Série C, né, e exemplos muito mais difíceis, que eu quero ver eles virem jogar no fumeirão aqui, naquela lama, na parte do formigueiro lá, naquela lama lá, e fazer o que a gente faz, né, então assim, obrigado pelo espaço, né, uma boa noite a todos aí. E que quando você voltar aqui, já traga boa notícia, né? Tá. Da renovação. Pode deixar. Aí ouvimos o Fidelis, craque de bola, tá? Inclusive, Guima, ontem a gente estava com o Didir aqui, ele dizendo que até quinta-feira sairia um Rio, e hoje cedo já fiquei sabe se o Fidelis amanhã não já tem essa novidade também, né?